De onde os bebês vêm? De onde você acha que eles vêm? Bom, acho que a cegonha vem, ela deixa o bebê e aí abre um buraco no seu corpo e sai sangue pra tudo quanto é lado. Sai sangue da cabeça e aí você aperta o umbigo e o seu bumbum cai. E aí você segura o bumbum e tem que procurar. E aí você acha o bebezinho. É exatamente assim. Olá pessoal, estamos novamente aí com mais um vídeo para falar hoje sobre ciclo menstrual. Esse vídeo é um pontapé que a gente vai falar também sobre anticoncepcionais. Nas próximas semanas nós vamos falar um pouco sobre anticoncepcional. Antes de tratarmos acerca do assunto propriamente, eu quero fazer menção a um patrocinador, né? O nosso novo patrocinador aí, que é a Apoio Farma. Apoio Farma é uma drogaria aqui situada em Goiânia, uma drogaria de excelente atendimento, uma drogaria que tem aí um carinho especial pelos clientes. Então, se você precisa de preço bom, se você busca um atendimento, liga para Apoio Farma, faça um orçamento, você não vai se arrepender disso. Televendas ali para Apoio Farma, nós temos ali o 30935388, 30935388. Ligue lá, faz um orçamento, a entrega é gratuita, tá? O melhor atendimento que a gente tem da região. Falar sobre ciclo menstrual, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o ciclo menstrual ele tem 28 dias. Ah, mas não é 7 dias? Então presta atenção, você mulher, você homem também precisa conhecer sobre isso. A gente vai falar de ciclo menstrual. A primeira coisa que você tem que saber, o ciclo menstrual ele tem 28 dias. Por exemplo, menstruação em média, e vale ressaltar que eu vou falar de valores em média, do que a literatura, do que a ciência, os artigos, os livros, a parte clássica traz para nós. Então, olha só, em média, na população feminina, a menstruação ela ocorre de 1 a 7 dias, ou seja, do primeiro dia do ciclo ao 7º dia. Quer dizer, quando inicia a menstruação, ali está iniciando o ciclo menstrual daquela mulher. Tá, beleza? Muito bem. Então, em média, a menstruação ela vai ocorrer em 7 dias, do primeiro ao 7º. A partir do 8º, nós vamos ter então já aí a presença de uma fase que a gente chama de fase proliferativa, que ela vai decorrer até o dia 14 do ciclo, que seria o quê? No momento específico onde vai ovular. Então, quando ocorre a ovulação, em média nós falamos que é no meio do ciclo, ou seja, no dia 14 do ciclo. E os 14 dias finais caracterizam o que a gente chama de fase secretória. Então, isso é o ciclo menstrual. O que acontece em tese no corpo da mulher, em vista tudo isso? Acontece uma alteração hormonal. Primeiramente, olha esse gráfico que eu trouxe aí para vocês. Esse gráfico é só para dar um auxíliozinho. Tem 2 hormônios que são produzidos lá na região hipotalâmica, né? Especificamente na hipófise, né? Eu digo região hipotalâmica porque a hipófise ela faz parte do hipotálamo. O hipotálamo é uma região que tem no encéfalo. E a hipófise é uma região, é uma glândula que está associada ao hipotálamo. Então, quais os hormônios que a hipófise produz, que vão agir no ciclo da mulher, vai controlar? É o hormônio FSH, que está nessa curvinha azul que vocês estão vendo, e é o hormônio LH. Os dois são hormônios produzidos pela hipófise. Para que eles são produzidos pela hipófise? Eles são hormônios que vão, ao ser produzidos, vão estimular os ovários femininos a produzir o óvulo, as células gaméticas do sexo feminino. Então você percebeu, o FSH ele dá na primeira metade, até o dia 14, olha, veja que eu dividi do dia 0 ao dia 14, olha.
na primeira metade do ciclo, né, ele tem um certo predomínio. Ele dá uma quedazinha, depois ele sofre um aumento, um pico, e ele cai se mantendo baixo. O LH ele tem um grande pico aqui, logo antes do dia 14, que tem a ver com a relação da própria ovulação. E aí ele cai, mas na segunda metade ele fica um pouquinho mais alto do que o FSH. E é por causa desses dois hormônios que vai acontecer o que a gente vai ver ali no ovário. E a respeito dos hormônios que são produzidos no ovário, nós temos aqui o estrogênio, nessa linha vermelha, e nós temos a progesterona, que está representada no gráfico aí com essa linha preta. Então, se vocês verem, até o dia 14, o que predomina? Predomina estrogênio, quer dizer que a mulher ela produz mais estrogênio na primeira metade do ciclo dela, ou seja, do primeiro dia ao dia 14, ela produz muito estrogênio comparado à progesterona. Sendo que um pouco antes do dia 14 tem um pico, olha, você vê que sobe isso aqui. Isso é importante perceber esses picos, porque eu vou falar sobre esse impacto lá na frente em outros vídeos, quando eu falar dos anticoncepcionais. E aí o estrogênio cai, ó. Você vê que depois do dia 14 ele cai bastante. E o que predomina? Predomina agora uma subida da progesterona, olha ali, ó. Eu vou fazer até com marca texto, ó. A progesterona está lá embaixo, lá no primeiro metade do ciclo, né, até o dia 14. Aí, a partir do dia 14 ela começa a crescer, olha lá, ela aumenta. E aí ela fica bem alta e depois ela cai. E aí lá para o dia 28 ela está bem baixa novamente. Então essas são as flutuações, né? Como que acontece os hormônios envolvidos aí no ciclo menstrual? Eles vão se predominar, eles vão agir dessa maneira, eles vão ter essa característica. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em como ocorre com o ovário da mulher durante esse período. Se vocês verem aí, ó, o ovário, ele fica também com uma característica, ele modifica, né? Então, lá no ovário vai haver áreas que a gente chama de folículos, que esses folículos vão ser, por aqueles hormônios, estimulados a produzir o óvulo, né? Que a gente conhece costumeiramente como óvulo, tecnicamente a gente chama de ovócito. Mas só para não ficar confusa a sua cabeça, vamos chamar de óvulo, tá? Então, o folículo ele vai desenvolver o óvulo, e à medida que o tempo passa dentro do período do ciclo, olha lá, até o dia 14 vai haver um desenvolvimento do óvulo, olha lá, a ponto que, em média também, no dia 14 é onde a mulher vai ovular, ou seja, o óvulo se desprende do ovário e vai em direção às tubas uterinas, para caso ocorra a fecundação, então acontecer essa embriogênese, né, que vai formar aí uma nova vida. Aí a partir do dia 14, então, lá no ovário, onde ficou aberto, né, esse espaço do folículo, o hormônio LH vai fechar, vai fazer uma formação do que a gente chama de corpo lúteo. Para quê? Para poder fechar esse espaço folicular que foi aberto para romper e liberar o óvulo. Então, naquele folículo onde foi desenvolvido o óvulo, ali não se desenvolve outro óvulo mais. E é até uma condição que a gente entende para sustentar aquela informação. Por que a mulher ela tem quantidade de óvulos aí limitados, né, durante a sua vida fértil? Por causa disso, porque o local onde o óvulo é produzido, é desenvolvido, ele não serve mais para, ele não vai ter capacidade para produzir outro óvulo. Então, vai outra área ali do ovário, tá bom? E se a gente perceber, essa figura aqui de baixo, ela mostra como é que o endométrio se comporta. Então, olha lá, por que menstrua? Por que a mulher menstrua? Porque a partir do primeiro dia, ou seja, quando inicia o sangramento, o endométrio está sofrendo o quê? Uma retirada lá, ó. O endométrio está sendo perdido. E o endométrio é formado por células, e essas células, o tecido aqui endometrial, ele tem muito vaso sanguíneo, por isso que há o sangramento. Tá?
vale lembrar, por que tem vasos sanguíneos? Porque esses vasos sanguíneos vão servir como ali um estímulo primário para que ocorra a conexão, né, via cordão umbilical, que vai formar então essa estrutura do cordão umbilical para a gestante, para a mãe, nutrir o embrião. Por isso que tem vascularização. E também não somente, né? Porque isso aqui é um tecido. Então, no nosso corpo, nós precisamos de nutrientes. E quem traz são os vasos sanguíneos, tá? Muito bem. Então, até o dia 7, em média, o que acontece? Cessa a menstruação, acaba o fluxo. Acabou o fluxo, esse endométrio, por estímulo hormonal, ele vai crescer novamente. Ele vai se regenerar, ele vai aumentar de tamanho. Para quê? Para que, se houver algum produto da fecundação, que ele encontre um local adequado, que é o endométrio aqui do útero. Agora vamos falar daquilo que você tem algum mito. Primeira coisa, analisando e sabendo o ciclo menstrual, isso não te garante, por exemplo, falar assim, eu não vou usar nenhum método contraceptivo, é só eu saber o meu ciclo menstrual. Não caia nesse erro. Por quê? Porque o ciclo menstrual, isso aqui é um panorama, né, teórico que a gente tem, um direcionamento. Cada mulher, o seu ciclo, ele responde de uma maneira. Não são todas as mulheres que menstruam 7 dias. Não são todas as mulheres que ovulam no dia 14 do ciclo. Não. São o quê? Isso aqui é uma referência séria, científica, mas a gente tem que entender que os aspectos individuais também ditam isso. Mas o que a gente precisa ter em mente? No quesito fertilidade. Vou te explicar uma coisa. Se o seu ciclo estiver organizadinho e você pretende realizar, né, uma gravidez, você está planejando ficar grávida, então eu digo para vocês, usem isso aqui como referencial para que você, o seu parceiro, o seu marido, que queiram ter um bebê, que queiram, né, que você quer ter um descendente, quer engravidar, então sigam isso aqui. Se você não quer engravidar, você tem que ter outro método. E aí vai partir para o outro vídeo que eu vou falar com você. Então vamos lá. O que você tem que saber? Que, em média, no meio do ciclo, ou seja, no 14º dia, é onde vai haver a ovulação, como vocês estão vendo aqui. Mas, para que critério assim, de maior segurança em saber se essa fertilidade, né, de fato a gente consegue observar, então a gente vai pegar 3 dias antes e 3 dias depois desse dia 14 do ciclo. Ou seja, 7 dias são os dias mais férteis da mulher, que vai do 11º dia do ciclo ao 17º. Então, isso aqui é a área, é o período dentro do ciclo onde a mulher vai ter mais chances de engravidar. Tá? Tenham em mente isso. Eu creio que sobre o ciclo é isso que eu precisava de falar nesse vídeo com vocês, tá bom? E aí o que eu vou tratar nos próximos vídeos? Fica atento que eu vou falar também sobre os anticoncepcionais, em breve aí. Deixa sua dúvida aqui embaixo, põe seu comentário que eu quero saber mais o que você pensa sobre isso, tá bom? E se ficou alguma dúvida, eu vou te responder. No mais, é isso. Um abração para vocês, o Guia Consciência aí, dando o suporte científico e a sabedoria para vocês, meus seguidores sábios. Um abraço.